Economia, sem PEC dos precatórios, políticas públicas serão comprometidas em 2022, diz Ministério da Economia. Boletim de Denise Campos de Toledo. O governo pretende economizar 33 bilhões e meio de reais em 2022 com a PEC dos precatórios detalhada ontem pelo Ministério da Economia. A proposta prevê o parcelamento de 47 precatórios acima de 66 milhões de reais e 8.771 de menor valor, mas nenhum inferior a 455 mil. Se for aprovada pelo Congresso, os débitos serão parcelados em 10 vezes, com 15% de entrada e mais 9 parcelas. Precatórios menores também poderão ser parcelados se a soma das dívidas passar de 2,6% da receita líquida do ano. As dívidas judiciais, que são corrigidas pela Selic ou pelo IPCA mais 6%, deverão ter correção apenas pela Selic. A PEC ainda prevê a criação do Fundo de Liquidação de Passivos da União, com recursos da venda de estatais e imóveis da União, dividendos de empresas públicas, concessões e partilha de petróleo. O secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, salientou que os precatórios devem ser compatibilizados com o teto de gastos e garantiu que os recursos do fundo não serão usados para turbinar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, como chegou a sinalizar o ministro Paulo Guedes, sendo destinados apenas para as dívidas. Aquilo que estava se imaginando que ia usar para o Bolsa Família, né? Uma boa parte disso, na verdade, vai ser alocado a preço de agora, ou seja, seguindo a regra do jogo, a regra Constituição Federal hoje, é alocar esses 30,4 para cobrir essa diferença de precatório, e aí o restante vai ser lá, vai ser um pouquinho de cada ministério. No detalhamento da proposta, Ariosto Antunes Culau, secretário do Orçamento Federal, ressaltou que as despesas com os precatórios são crescentes e não há previsibilidade dos gastos. Os gastos deste ano, estimados em 56,4 bilhões, saltariam para mais de 89 bilhões em 2022. Mas reconheceu que o parcelamento garante uma redução da despesa primária obrigatória que pode ser revertida para outras finalidades, inclusive o Auxílio Brasil. Quando a gente faz o pagamento dos precatórios, a gente não tem espaço fiscal mais nenhum, né? Esse é o ponto. Com a PEC, com a apresentação da PEC, a gente tem uma redução da despesa de precatórios no montante de 33,5 bilhões de reais. E aí, isso gera, né, uma redução da despesa obrigatória, da despesa primária obrigatória, que pode ser revertida para outras finalidades. O economista Felipe Salto, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, observa que não dá para falar em surpresa com o aumento das despesas, já que as decisões judiciais são acompanhadas pela AGU. O parcelamento, para ele, representa um calote e traz insegurança, na medida em que abre espaço para aumento de gastos, com o reforço da correção do teto de 2022. Ele também questiona a criação do fundo para liquidação dos passivos. Isso produz alguns efeitos muito preocupantes. Primeiro, o risco fiscal, que vai ser percebido pelo mercado, vai ser precificado nos juros e vai afetar a dívida pública, junto com esse quadro de inflação elevada, acumulada em 12 meses, batendo quase 9%, né? E o Banco Central já aumentando os juros. Bruno Funchal garantiu que o governo vai respeitar a decisão do Congresso, que também pode propor mudanças na PEC, a orientação do Judiciário sobre o montante a ser pago em dívidas judiciais e as regras fiscais. Na prática, isso significa que, se a PEC não for aprovada, a proposta orçamentária de 2022 deve incluir a despesa de 89 bilhões de reais de precatórios determinada pela Justiça.